tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de seminários da hora do almoço, aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta, para quem está aqui presente neste auditório e para quem nos acompanha via telemática através da plataforma Colibri Zoom. Sejam todos bem-vindos. E é com muita alegria que damos as boas-vindas ao Sr. Professor Nelson Preto, da Universidade da Bahia, que está a passar aqui na Europa e passou também pelo nosso país, e o Sr. Professor Paulo Dias, ilustre e antigo reitor desta casa, teve o cuidado de convidar o Sr. Professor Nelson Preto para fazer uma conferência da nossa universidade sobre um tema que domina, tem a ver com a educação, a digitalização e o mundo digital, e é cada vez mais o nosso, e que faz parte daquilo que é a missão fundamental da nossa universidade, que é o ensino à distância. E, portanto, eu alegria receber o Sr. Professor Nelson Preto na nossa universidade e que hoje conta com a presidência desta sessão do Sr. Professor Paulo Dias, que nos dá a honra de estar connosco e de moderar esta sessão. Sejam muito bem-vindos, é uma honra para este ciclo de seminários que já dura há mais de 10 anos e que aqui agora é prestigiado pela vossa presença, do Sr. Professor Paulo Dias e do Sr. Professor Nelson Preto. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Sr. Zeidor, pelas suas palavras, novas palavras. Permitam-me cumprimentar, em primeiro lugar, o professor Nelson Preto, nosso convidado de hoje para este seminário, os seminários à hora do almoço, iniciativa da Cátedra dos Estudos Globais. Cumprimentar todos os que estão a assistir a esta sessão, que estão a participar nesta sessão, aqui na sala, presencialmente, e em rede. Nunca será demais lembrar que em rede é o nosso futuro, estar em rede é o nosso futuro, portanto temos que discutir, e é isso que nos traz aqui hoje, discutir questões centrais como o digital, o vírus e a educação. É o grande tema que o professor Nelson vai trazer para este debate. Mas permitam-me também dizer só duas ou três palavras sobre o professor Nelson. Eu tenho o privilégio de conhecer o professor Nelson há imensos anos. E a partir daí sempre trocamos ideias, impressões, fomos colaborando. E a colaboração resultou em uma forma muito feliz em publicações. E o professor Nelson é realmente não só um pensador e um académico, porque é professor titular da Universidade Federal da Bahia, onde foi também assessor da reitoria do professor reitor Filipe Serpa, se não estou em erro, foi diretor da Faculdade de Educação, foi editor da revista de Educação da Bahia, mas, sobretudo, foi também assessor do Conselho Geral de Educação na Bahia, mas, sobretudo, tem uma particularidade que é muito importante. É um homem ligado à escrita e que coloca, curiosamente, coloca o seu pensamento na escrita, portanto, tem imensas publicações, quer em forma de livros, quer em forma de artigos. Eu tive o privilégio de participar em algumas delas, portanto, e isto quer dizer que é um pensador de longa data já em aspectos que são muito, muito importantes. Por exemplo, um projeto que eu conheci, foi talvez logo no início, quando começamos a desenvolver esta interação académica, foi o chamado projeto dos tabuleiros digitais. Bem antigo, muito no início de todas estas aventuras. E o que era o tabuleiro digital? Era um projeto de inclusão na sociedade digital. Tão simples quanto isso, mas tão importante. E é essa importância que ele tem vindo a desenvolver ao longo de toda a sua atividade académica e também na interação com a sociedade. E nesse aspecto eu não posso deixar de referir os seus programas de rádio semanais. Colabora com várias estações de rádio, com uma crónica sobre o que está a acontecer no momento.
que é que está, qual é o pensamento, quais são os problemas, quais são os grandes desafios. Essa é uma dimensão da sua vida académica como professor titular da Universidade da Bahia, neste momento como professor visitante da Universidade de Barcelona, que nos permite tê-lo aqui hoje. Esta é a sua dimensão que é profundamente importante na vida académica e no pensamento da universidade ou da academia, que é a capacidade de ligarmos a ciência à sociedade, de ligarmos a ciência à sociedade e de promovermos a educação aberta. Este é um tema que tivemos a discutir no outro dia, mas que é extremamente importante. É essa capacidade de se ligar à sociedade. E essa capacidade tem permitido que tenha este desenvolvimento ao longo do tempo de todas estas atividades, como projetos de investigação, projetos e iniciativas, como agora esta que vamos assistir, mas, sobretudo, permitam-me uma última palavra, que é agradecer imenso a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Muito obrigado. Tenho a palavra. Obrigado, Paulo. Obrigado, meu querido amigo Paulo Dias. Obrigado, professora Darlinda, professor José Eduardo. Obrigado à Universidade Aberta por mais uma vez me proporcionar essa alegria de estar aqui com vocês. Como o Paulo disse, somos colegas, amigos, aprendemos juntos dos nossos escritos, mas ele esqueceu de dizer também das nossas comidas e nossos vinhos, porque nesses dias que ficamos juntos sempre são dias muito ricos de reflexões efervescentes, porque é um pensador que me dá muita alegria de ter amizade. E fico muito feliz de que Paulo lembra do tabuleiro digital. Foi, de fato, uma experiência marcante na nossa vida acadêmica e ativista. Estamos falando dos primórdios da internet, com desafios enormes que tínhamos e que continuamos a ter, essa que é o mais dramático de tudo isso. Bom, eu pensei aqui para essa nossa reflexão em começar, claro, não podia deixar de ser, porque eu junto com ele criamos esse título do digital, o vírus e a educação. Primeiro, pensar um pouquinho sobre a parada do planeta com o digital. Falamos ali agora um pouquinho com a professora Darlinda, o quanto foi impactante para todos nós a chegada desse vírus e quanto ele conseguiu, de uma forma, vamos dizer, surpreendente, né, nos imobilizar. Quer dizer, o planeta efetivamente parou. Eu estava no início desse período de pesquisador visitante na Universidade de Barcelona, eu já estava em Barcelona em fevereiro de 2020. O momento de que efetivamente a cidade parou foi uma coisa absolutamente impactante na minha vida. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, domingo, estávamos todos na rua, nos abraçando, beijando, parando nos bares, tomando os vermutes e celebrando a luta das mulheres, uma multidão enorme. A Itália já estava praticamente parada. Quando a segunda-feira chega, todos os jornais comentavam da loucura que tinha sido aquelas manifestações e o risco de que aquilo fosse algo que crescesse, como de fato cresceu, exponencialmente. Isso foi segunda. Terça, quarta, você começa a ver uma cidade a parar. Quando na quinta-feira eu entrei em contato com o governo brasileiro, com a CAPES, que era quem emitia a minha passagem, eu disse, vou embora. Não vou ficar numa cidade que não é a minha, que eu gosto muito, é muito linda, mas não para ficar dentro de casa. Para ficar dentro de casa eu fico no meu país. No domingo eu já estava lá. Aquele momento entre quinta-feira e o domingo da viagem foi uma das imagens mais impactantes que eu vivi na vida.
Você imaginar uma cidade completa, eu precisava ir resolver coisas objetivas, porque eu tinha que encerrar tudo, um aluguel, um telefone, uma internet e tudo. Eu vivi uma cidade como se fosse em guerra sem escombros, totalmente vazia. Então, aquilo foi algo impactante. Imediatamente observei e observamos que a universidade parou, a educação parou. E por que a educação parou? E por que a educação é praticamente a primeira a parar num momento como esse, de alta propagação de um vírus microscópico que ninguém sabia direito o que acontecia? A educação tem que parar e parou porque a educação é essencialmente contágio. A palavra contágio e educação estão absolutamente conectadas. Educação é amor, educação é troca, é compartilhar. Ora, se o vírus se propagava justamente pelo contato, pela proximidade, não pode funcionar a educação. Porque a educação é essencialmente um processo colaborativo, de estar junto. É criação coletiva. Não é algo que se resolve individualmente. O indivíduo é importante, mas é no coletivo que o processo formativo se dá. Então, isso deveria ser a educação no nosso cotidiano. Mas, infelizmente, não é. Então, nós paramos, mas não paramos por causa da sala de aula. Nós paramos porque, de fato, esse contágio, esse espaço coletivo, ele se dá nas áreas comuns, nas praças, nas áreas externas, no caminho ao polo, à universidade, à escola, naqueles grupos de investigação, quando nos colocamos juntos, e ali sim o contágio é extremamente perigoso. E por isso a educação parou, por isso as nossas universidades pararam. E a ciência? A ciência acelerou, pelo menos em partes. A ciência acelerou. Diferente do resto, a ciência e o setor da saúde, né, acelerou de forma muito intensa. Nos tratamentos, nas vacinas, nos equipamentos hospitalares, nos hospitais de campanha, em ações de saúde pública. E aqui começamos a também perceber outras aceleradas do ponto de vista científico em campos que não estavam muito evidentes, porque a nossa preocupação era com a saúde. Assistência aos povos indígenas. Os antropólogos trabalharam durante o período da pandemia intensamente para poder ver como dar assistência naquele momento. A arquitetura começou a pensar como vai ser a arquitetura da escola no mundo pós-pandêmico, ou mesmo quanto tempo, não se sabia quanto tempo isso ia durar. A economia, as finanças entraram em colapso, então... E uma coisa, a literatura, quanto se produziu de literatura durante o período, se utilizando inclusive das redes sociais. Então a gente observa que houve uma efervescência do ponto de vista de visibilidade pública daquilo que as nossas universidades, os nossos colegas acadêmicos científicos vinham fazendo. E algo que na nossa luta histórica sempre foi muito presente, a necessidade de nós, cientistas, acadêmicos, professores universitários, exercermos o papel de intelectuais públicos, exercer a comunicação científica, fomos empurrados a fazer também. Então, não sei aqui em Portugal, mas certamente porque acompanhava pelos jornais e pelas televisões, que hoje a gente vê tudo de todos os lugares, o quanto colegas nossos de diversas áreas que nunca se apresentaram publicamente, a não ser nos congressos acadêmicos entre pares, começaram a falar na televisão. Não só
os profissionais da saúde. Obviamente, esses foram chamados imediatamente. Mas a quantidade das, não sei como é que vocês chamaram aqui, mas lá no Brasil, batizaram isso de lives, assim, as ações online. Então, começamos a exercer esse papel de intelectuais públicos de forma muito intensa. E isso foi muito bom, e aí é um primeiro ponto que é fundamental que a gente não perca nesse futuro que se avizinha. Porque, efetivamente, a universidade precisa abrir as suas portas, quebrar os seus muros, eu gosto de dizer sempre dos muros porosos, para que essa relação com a sociedade seja mais intensa. Mais uma questão, nesse acelerada da ciência, merece uma reflexão nossa um pouco mais intensa, e aí a gente vai começar a caminhar para o nosso debate sobre educação e ciência, que é esta ciência, particularmente no campo da saúde, que de forma muito intensa acelerou, foi uma ciência muito vinculada com a lógica mercadológica. E o que aconteceu e está ainda a acontecer com o mercado das vacinas é algo, no meu ponto de vista, inadmissível. E nós naturalizamos esta lógica de que um produto tão importante, fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, muitas vezes produzidos, e na maioria das vezes produzido com dinheiro público. É importante se lembrar que muitos desses laboratórios que desenvolveram rapidamente a vacina receberam fundos públicos, se viu um verdadeiro mercado da vacina, não estou nem falando das corrupções que aconteceram na Espanha, pelo que vejo, no Brasil, nitidamente, mas no mercado da vacina, com preços exorbitantes e diferenciados para os países, enquanto que nós precisávamos de forma muito intensa de que fossem quebradas as patentes dessas vacinas e que elas efetivamente pudessem ser produzidas de forma generalizada no mundo, para que a gente pudesse muito rapidamente ter um índice de vacinação e não termos esses números astronômicos de 100,7 bilhões de pessoas que faleceram no mundo. Então, esse é o debate central, no meu ponto de vista, da universidade hoje. O debate sobre a propriedade intelectual, o debate sobre as patentes, o debate sobre os direitos de autor produzidos especialmente com recursos públicos. E eu acho que a universidade e a educação, de uma maneira geral, não pode se furtar a trazer esse debate, coisa que faremos com muita alegria. No dia 19 de maio será transmitido também lá em Barcelona, com a presença de Paulo e de outros queridos colegas que têm trabalhado muito fortemente nessa ideia de ciência aberta, ciência cidadã e os desafios para a universidade. Muito bem, a ciência acelerou, a universidade parou, e a educação, de uma maneira geral, o que aconteceu? Ficou imobilizada. A educação ficou imobilizada durante esse período. Falo com muita propriedade sobre o caso brasileiro, mas, pelo que acompanho, não tão profundamente como gostaria, ela ficou imobilizada também em vários outros lugares. E por que ela ficou imobilizada, na minha modesta contribuição? Porque ela não conseguiu tirar o foco de 3 aspectos centrais: conteúdos curriculares, hora-aula e legislativo. Passamos 2020 e quase que 2021, dizemos: como vamos recuperar o déficit de aprendizagem, o conteúdo, enquanto que 2020 e 2021, o conteúdo mais importante que nós precisávamos estar tratando e trabalhando é o cuidado, era o cuidado. Nossos colegas estavam morrendo, nossos alunos estavam morrendo, os pais dos nossos alunos estavam perdendo emprego, os negócios estavam se desmontando. E a gente preocupado com português, com língua, com matemática, com física, enquanto que nós tínhamos que estar preocupados com as pessoas. E seria a grande oportunidade que nós teríamos, porque
nós fomos encostados na parede para poder descobrir alternativas, experiências inovadoras. Aconteceram, mas relativamente poucas. E muitas dessas experiências inovadoras partiram de resgate de processos baseado em conhecimentos ancestrais, em práticas de colaboração, em práticas de auxílio mútuo, e auxílio, por exemplo, no Brasil aconteceu muito isso, alimentação dos moradores de rua. Porque quando a cidade vivia normalmente, bem ou mal, eles se alimentavam porque recebiam um trocado, recebiam uma comida, um resto de comida, mas não tinha resto de comida, a não ser aquelas produzidas nas casas, não tinham pessoas circulando. Então se criam redes de mobilização incrível e que não podemos perder, redes de solidariedade. E quando eu falo em experiências inovadoras, eu não estou querendo que a gente fale em tecnologias necessariamente. E nem inovadoras nessa perspectiva alucinada dos novos equipamentos. Não, inovadoras no sentido de trazer essas ideias basilares para que elas possam se sustentar nos processos educacionais em todos os níveis. E por que isso aconteceu? Nosso grupo de pesquisa levanta algumas hipóteses e eu queria então falar um pouquinho sobre algumas dessas hipóteses. Uma primeira, grande, que não precisamos muito avançar, é que nós estamos acostumados ao mais do mesmo. Só que com a pandemia nós fizemos menos do mesmo. Ou seja, a inércia destas instituições é muito grande. E isso, obviamente, nos pegou de surpresa. Vários outros setores conseguiram criar mecanismos. Um segundo aspecto, não necessariamente nessa ordem, nossos currículos são extremamente fechados, são um pouco dinâmicos, muito pouco dinâmicos. Então não temos a capacidade, a flexibilidade de se movimentar. As políticas nacionais são políticas que mudam de nome, mas essencialmente são políticas verticalizadas, de cima para baixo, certo? Com sistemas de avaliação que insistem numa lógica comparativa de rankings, de testes globais, que terminam determinando todos os nossos movimentos. E aqui eu queria centrar um pouco uma exagerada perspectiva em 4 subitens. Primeiro, uma exagerada perspectiva profissional em oposição ao amador. Ou seja, eu tenho dito em vários dos escritos que a profissão de professor é artesania. A professora é artesania, quer dizer, essa perspectiva mais amadora do fazer as coisas, porque também essa exagerada perspectiva teórica e pouco experimental, exatamente conectando o amador com esse experimental. Também uma exagerada perspectiva no resultado e pouco no processo. E por conta desse foco no resultado, o erro é constantemente afastado dos processos educacionais. E aí uma nota de pé de página, para a gente ver aonde o erro é o elemento central, é o movimento de software livre. O movimento de software livre não está preocupado com o resultado final, porque esse resultado é algo que vai ser seguido e perseguido constantemente. Eu desenvolvo alguma tecnologia, coloco ela à disposição coletivamente, com código-fonte aberto para que todos possam olhar e dizer, não, mas aqui tem um erro, eu vou corrigir. E aí, imediatamente, eu coloco à disposição da comunidade. Então, aquelas coisas que antes era dificílimo a gente utilizar um software livre nas questões cotidianas, hoje, praticamente, eu só uso software livre e não tenho problema nenhum, porque constantemente vai se evoluindo.
Outra coisa associada ao movimento, muito próximo do movimento software livre, e que entra em choque com a lógica, com essa lógica da ênfase nos processos, é uma sistemática desse campo que é o Request for Comments, quer dizer, RFC. Ou seja, eu produzo um documento, um artigo, um paper, e não fico esperando 2 ou 4 nas revistas avaliarem para ele poder estar circulando. Ele imediatamente começa a circular e a avaliação dele é feita no processo. E esse processo faz com que os nossos papers vão melhorando. E por isso que cada vez mais a gente vê a riqueza desses movimentos do software livre, o quanto eles têm paralelo com outros movimentos que não vamos alongar aqui, apesar de ser um dos temas que eu mais gosto, conectado com movimentos do direito de autor, dos licenciamentos livres, movimento dos formatos livres, movimento da ciência aberta, movimento associativos, colaborativos, de agricultura familiar, ou seja, começa-se horizontalmente criar uma rede de outros movimentos que todos têm como princípio essas ideias, que eu chamo dos hackers, né? Essas ideias de hackear o sistema, essas ideias de colaboração e de compartilhamento. E por último, nessa exagerada perspectiva que eu vinha falando, é a exagerada perspectiva crítica, muito pouco sensível. Ou seja, a educação tem trabalhado muito fortemente nessa perspectiva com muito pouca ausência de sensibilidade, apesar da ação cotidiana de professoras e professores na escola, particularmente na escola, ser essencialmente uma ação amorosa, sensível, de abrigo. Outra observaçãozinha muito breve da situação brasileira na pandemia: nós temos nas escolas da educação básica os restaurantes, os lugares onde se serve alimentação para aqueles alunos que frequentam a educação pública. E ali estão trabalhando, normalmente as mulheres, as merendeiras, como a gente chama, mas também merendeiros. E o mais curioso de um momento dramático do ponto de vista de saúde, como esse que vivemos nesses 2 anos, é que os políticos, os governantes, os gestores, falavam dos alunos, claro, dos professores, mas eram completamente invisibilizados. Estas pessoas, estas merendeiras, essas pessoas que trabalhavam na administração da escola, o que é lamentável, porque é exatamente estas pessoas que no retorno dos meninos e das meninas nas escolas vai estar lá dando um abraço, vai estar lá dando carinho, vai ser a possibilidade, inclusive, de ser, junto com as professoras e os professores, aquela que vai identificar o menino ou a menina que está sofrendo violência doméstica, coisa que cresceu muito durante a pandemia. Então, esses quatro exageros nessa perspectiva, veja que eu falo exagero justamente porque eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ser profissional, que a gente não tenha que ter crítica, que não tenha que ter teoria, não tenha que ter resultados, mas eu estou querendo dizer que não pode ser esse foco exagerado do jeito que nós estamos fazendo. Essa perspectiva amadora, eu já falei, eu resgato um pouco dessa perspectiva artesã do nosso trabalho enquanto educadores. Essa perspectiva experimental, eu aqui trago muito o trabalho, as experiências que vêm sendo feitas sob a liderança do nosso colega que vai estar junto lá, Antônio Lafuente, do CSIC de Madrid, a ideia de que a vida é um laboratório. E a educação tem que estar centrada nessa perspectiva de laboratório. E é laboratório não só, não estou me referindo a laboratório com equipamentos sofisticados, laboratório do ponto de vista da experimentação. Né? E, obviamente, que essa perspectiva processual da educação, como eu já falei, ela valoriza e não afasta o erro, né? Porque o erro essencialmente é um elemento central do processo de aprendizado. E esse olhar ao produto final
ele tem que ser sempre numa perspectiva do produto final aberto. Ou seja, o processo ele não se encerra quando eu chego naquilo que eu chamei de produto final. E aí, obviamente, o link forte com os chamados recursos educacionais abertos. Isso é extremamente central para o momento contemporâneo. Ou seja, termos a possibilidade de, neste processo de produção destes materiais, destes produtos, que eles sejam disponíveis para serem remixados, reproduzidos. E essa perspectiva produtivista da ciência, que é ela que tem exatamente nos colocado numa situação dramática, porque uma associação muito forte da própria produção acadêmica e científica com essa lógica mercadológica. Então, essa perspectiva produtivista que vai refletir na nossa vida na universidade, na nossa vida cotidiana na universidade, porque precisamos pesquisar, devemos pesquisar com as pesquisas. Para que tenhamos valorização, precisamos publicar, não é em qualquer lugar, e aí, obviamente, vocês já compreendem porque estamos exercendo tão pouco o papel de intelectual público, porque se eu vou fazer 3 colunas semanais de rádio, se eu vou escrever em jornais de grande circulação, na hora da avaliação, isso não vai contar absolutamente nada. Então, eu consigo produzir conhecimento, me comunicar com a sociedade e não vale nada, enquanto que o outro produz que nem mesmo os pares compreendem, isso está sendo absolutamente valorizado. Então, isso, evidentemente, entra em choque, entra em conflito, em disputa, com todo o debate sobre propriedade intelectual, patente, direito autoral e todas estas questões. Esta ideia de que estamos com uma perspectiva crítica exagerada é, de novo, aquilo, pouca sensibilidade, a gente procura sempre esse olhar de fora, não implicado com os processos. Isso, do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da educação, é dramático, porque, no meu ponto de vista, é o fim da educação. É o fim da educação. Então, não tem dúvida que eu creio que a pandemia nos trouxe a possibilidade de pensar que é necessário um olhar mais sensível para com o outro, para com a outra. Então, os processos formativos, eles demandam esse olhar mais sensível. E, como diz o colega Antônio Lafuente, com todas as diferenças, o que nós precisamos é, para trabalhar junto, compreender o que nós podemos fazer junto. Não tanto o que nos afasta, mas o que nos aproxima. Então, vamos tentar buscar justamente o que nos aproxima e como nós podemos fazer esse trabalhar junto. Do ponto de vista da educação e da sala de aula, né, isso termina trazendo para nós, professores e professores, o desafio de ser, não gosto muito da expressão, mas até hoje não consegui achar uma melhor, verdadeiros negociadores das diferenças. Nós temos ali nas nossas turmas 30, 40, 20, 50 alunos que são 50, e alunas que são 50 diferentes, 40 diferentes. Como eu consigo negociar que estes diferentes dialoguem? Esse é o grande desafio que nós temos. E para superar tudo isso, não resta dúvida. Precisamos hackear a universidade, e não vou alongar nisso, porque foi a minha última conferência desse mesmo lugar. E esse hackear a universidade, ele tem que ser um hackear por dentro. E aí eu trago a experiência magnífica que fui visitar a semana retrasada do governo aberto de Aragão, com um livrinho chamado exatamente esse, Hackear por Dentro, Hack Inside, produzido com colegas do Brasil e daqui da Espanha. É justamente não esperar grandes transformações,
da política educativa, dos currículos, dos sistemas de avaliação, das revistas, dos sistemas de ranqueamento, mas dizíamos na época da ditadura no Brasil que navegar entre as brechas do sistema. Quer dizer, quais são os espaços que a gente tem nesta instituição que temos hoje instituída para ir hackeando, para ir transformando, para ir modificando. E claro que temos desafios enormes para fazer isso aí. Um deles é termos muito claramente que temos desafios fenomenais pela frente. Comentávamos ontem, vai ser lançado amanhã em espanhol um livro do Byung-Chul Han, que chama Infocracia, né? Assim, o lançamento dele em espanhol. Não sei se tentei olhar se já tem tradução prevista. Deve ter, porque ele está escrevendo a metro, né? Então já tem agora quase um setor das livrarias só com ele. E saiu um capítulo no jornal O País do domingo em que ele faz uma leitura sobre a situação, para denominar de infocracia. Não li o livro todo, eu li o capítulo que estava lá publicado, que é um pouco preocupante, porque é um pouco saudosista de um tempo que já não existe. Então ele diz que a democracia está se degenerando em uma infocracia e continua dizendo, nos primeiros tempos da democracia, o livro era o meio determinante, já que ele instaurou o discurso racional do iluminismo. E ele continua dizendo, a esfera pública discursiva essencial para a democracia deve sua existência ao público leitor. E ele vai, então, recuperar um debate presidencial nos Estados Unidos em 1854, entre Abraham Lincoln e Stephen Douglas, em que cada um dos dois falou inicialmente 3 horas e o outro teve tempo de réplica 1 hora. E comentava, e as pessoas prestavam atenção. Claro, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha redes sociais, não tinha trem de alta velocidade. É óbvio. E eu acho que não dá para olhar para esse atrás. E quando eu li isso, eu fiquei impactado e me lembrei de uma crônica de um querido e fenomenal escritor brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo, de 2011. E eu vou ler o início e o fim da crônica dele. Ele diz, Marx não chegou a pedir que esquecessem tudo o que ele tinha escrito, mas confessou que a invenção do trem e do navio a vapor o forçavam a repensar algumas de suas teorias sobre o futuro do capitalismo. Os seguidores de Ned Ludd, chamados ludistas, trabalhadores da indústria têxtil inglesa, se revoltaram contra a invenção dos teares automatizados que ameaçavam seus empregos no começo do século XIX e pregavam a destruição de todas as máquinas que substituíssem o trabalho humano. Aí ele vai falar sobre que a história social e econômica dos Estados Unidos se divide antes e depois de Ford e que as reações às novidades tecnológicas sempre aconteceram. E conclui da seguinte forma. O título chama O Monstro. O monstro talvez não seja mais domável. Já acabou com qualquer pretensão a se manter segredos oficiais secretos, e aí grave a situação que está passando Julian Assange, com a sua tentativa e quase conseguindo extradição para os Estados Unidos, simplesmente porque ele coloca público as barbaridades do mundo contemporâneo, mas fecha o parênteses, segredos oficiais secretos. Já invadiu a privacidade de meio mundo e tornou a pornografia acessível a todas as idades e já sentiu o gosto do sucesso como um instigador de revoltas, sem falar que ninguém mais consegue viver sem ele. Agora, termina ele, pode não haver mais o que fazer. Se tivessem parado na invenção do trem, mas tem o que fazer. E aí eu discordo dele, é por isso que eu trago. Não tínhamos como parar com a invenção do trem, mas tem o que fazer. E o que é que temos que fazer? Temos que enfrentar esta disputa com estas grandes
big techs, com essas grandes companhias tecnológicas, compreendendo de que tudo isso está acontecendo e muito pior pode ficar se nós não efetivamente nos inspirarmos em alguns outros movimentos que estão sendo extremamente significativos e importantes para a sociedade, e trago meia dúzia para que a gente possa relembrar as suas práticas, que são movimentos políticos, estéticos, fundamentais, como o movimento feminista, como os movimentos jovens em torno da cultura jovem, como o movimento ecológico, como o movimento antirracista, que se organiza de forma importante, como o movimento LGBTQI+, que se alastra pelo mundo. São movimentos que estão nos dando exemplos, e são exemplares em possibilidades de enfrentamento e de transformação da sociedade. No caso específico das tecnologias, que estão sendo muito responsáveis por esse monstro, falado por Veríssimo, nós temos que enfrentar claramente a situação das do chamado GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que agora já é Gama, porque a Facebook é Meta, que simplesmente dominam do ponto de vista tecnológico, simbólico e estético o nosso cotidiano educacional, o nosso cotidiano na sociedade, mas para não ampliar demais. E essa luta, ela tem que ser, obviamente, no nosso ponto de vista, lutas que se inspirem nesses movimentos, que tragam algumas dessas questões que pontuei aqui como algumas reflexões para enfrentar esse momento contemporâneo e, efetivamente, desenvolvermos ações políticas por cima, como a atual legislação europeia, que começa a impedir, hoje os jornais apontam, Elon Musk compra 9,5% do Twitter. Observem o início de um movimento perigoso. O Twitter ainda estava um pouquinho mais solto dessa lógica, pouquinho, já começa a ser comprado. Então, uma das coisas que se estuda na União Europeia é impedir estas grandes empresas a comprarem essas pequenas empresas. E uma nota de pé de página aí sobre universidade e formação no campo da computação. Hoje, os cursos de computação, vamos supor que tenham 1000 alunos, formam esses alunos, colocam no mercado, deixando os 1000 com a expectativa de construírem, implantarem uma startup que seja comida por uma grande e ele fique rico. Então fica todo mundo de olho no 1 em 1000 e não compreende que 999 vão montar startups que vão morrer e que eles vão ter que ficar dentro da manutenção de computador, que não vão ficar ricos. Essa ideia, isso já foi estudado como a explosão do .com no início da internet. Então, essa dimensão formativa, ela precisa ter uma perspectiva mais ampla. E no caso específico destas tecnologias, temos de cima esses controles, por exemplo, a União Europeia está atenta a isso e fazendo regulamentações no sentido, por exemplo, de que os dados têm que ficar na Europa. Eu não posso deixar os dados ficarem nos Estados Unidos. E não preciso alongar, e com isso começo a encerrar, o filme e o exemplo da Cambridge Analytica, o Brexit, Bolsonaro, Trump, são exemplos claros dessas manipulações destes grupos, desses 5 grupos, mas não podemos esquecer que temos lá do lado oriental Baidu, Tencent, Alibaba também crescendo, os chineses crescendo fortemente também nesse campo. Portanto, meus colegas e minhas colegas, eu acho que esse desafio, ele tem que ser um desafio que traga para nós mais fortemente algumas destas questões
que talvez sejam mais conceituais, talvez sejam mais de estratégia de enfrentamento dessas disputas, e que seguramente mexem muito fortemente com o nosso cotidiano universitário, seja ele numa universidade como a Universidade Aberta, seja ele numa universidade como as chamadas universidades presenciais, seja ele em qualquer nível da educação. Porque esta lógica de uma ciência fechada, de movimentos de cima para baixo e não de baixo para cima, tem presidido e tem naturalizado quase todos esses processos. Assim, eu imagino que esse debate do digital, do vírus e da educação nos leva muito claramente a não compreender este momento que pela frente vem como sendo um novo normal que se aproxima. Porque não tínhamos normal antes disso. O que o vírus trouxe foi uma exacerbação da anormalidade. Foi um crescimento desse desconforto ao longo desses 2 anos, de algumas dessas áreas que nos são muito caras, como a ciência e a educação, que nos faz e nos fez pensar mais fortemente sobre esses desafios. Desafios que estão postos, desafios que não serão superados com uma vacina, nem com outras vacinas, mas desafios que só serão superados se aprendermos um pouco mais com esses movimentos políticos estéticos que estão acontecendo na sociedade, quase que debaixo do radar, muitas vezes, de nós mesmos da academia. Obrigado. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pela partilha de ideias que são profundamente desafiadoras e que nos trazem também um novo olhar sobre o que é a educação, sobre o que é a construção do futuro, mas sobretudo como é que estamos a viver o presente para construir esse futuro. Eu estou perfeitamente esmagado com esta visão da universidade para trabalhar na brecha, construir uma mudança e ser capaz de reinventar a partir de um outro olhar e de uma outra forma de pensar o processo e não o resultado. Aliás, tivemos já a oportunidade de falar sobre estas questões e eu considero que a universidade tem claramente que mudar a sua organização, o seu pensamento, o seu modo de estar com a sociedade. Cada vez mais a universidade ou a educação no seu todo, incluindo a universidade e a educação ao longo da vida, tem que estar numa perspectiva de educação digital, em rede, completamente aberta. E ligando aquilo que foi o ponto central desta nossa palestra, muito importante, que eu queria retomar aqui, que é a ligação entre a ciência e a sociedade, promovendo a ciência aberta e a educação aberta. É o eixo central que eu leio nesta tua intervenção, precisamente porque é preciso mudar com uma ciência que está orientada para processos mercadológicos. É preciso criar uma ciência que seja para a sustentabilidade social e emocional, mas a sustentabilidade da comunidade. E é, de facto, absolutamente necessário, como referes muito bem ao longo da palestra, afastarmos do sentido normativo, da normatividade extrema que nos leva a uma asfixia. Este momento de pausa provocado pela pandemia foi uma asfixia em alguns aspectos, mas, do outro lado, revelou quão perdidos nós estávamos ao longo do tempo. Aliás, compreender o novo momento, o novo normal, não é? Como tu referes muito bem, esse é o grande desafio, porque
Não é preciso parar a invenção do comboio, não é preciso parar a invenção da máquina, não é preciso parar a evolução tecnológica. É preciso, como tom central nesta intervenção do professor Nelson Preto, é preciso ter um outro olhar sobre a emoção e a construção da emoção no processo educacional, mas, sobretudo, a emoção no processo da construção das comunidades, da sociedade, dos grupos sociais, essencialmente um meio para ser possível, a partir da emoção, nós sabemos gerir a partilha e não conteúdos, mas processos relacionais. Bom, eu daqui a pouco estou a fazer uma intervenção, não é o meu objetivo, mas quer dizer, o culpado não sou eu, fui eu que começou a sugerir as ideias para esta leitura. Eu deixo de qualquer modo em aberto a possibilidade de poderem comentar, intervir. Vou fazê-lo desde já, não só para os que estão aqui na sala, mas também para aqueles que nos estão a acompanhar. Não sei se alguém aqui quer comentar. Em primeiro lugar, quero agradecer a conferência, não sei se diga assim, mas a intervenção do professor Nelson Preto, que realmente tem uma visão muito ampla, muito desafiante deste momento que estamos a viver e, em particular, naquilo que diz respeito à educação e à ciência, que é o nosso business. Mas mesmo com todos estes desafios pela frente, mesmo com todos estes movimentos que mencionou e que também já não são tão recentes assim, não é? Eu, que sou uma pessoa bastante otimista, acho que no fundo isto continua tudo na mesma. Ou seja, aquilo que dizia lá o coreano, que agora não consigo lembrar do nome, ele foi buscar uma coisa tão antiga. Na altura estavam com atenção, não sei se estavam com atenção, e agora? Bem, agora continuamos sem atenção. Agora temos uma visibilidade para nos distrair, que são os WhatsApps e outras coisas assim. Naquele tempo não havia visibilidade, mas as pessoas continuavam a ser o quê? Bem, a ser múmias, a estar ali, a fazer o que alguém decide que elas façam. Neste momento, o que alguém decide que se faça é que esteja no WhatsApp, ou em coisas do género. Em todo caso, eu estou de acordo consigo. Quer dizer, eu acho que realmente é preciso um grande remix em toda a teoria educativa para nós realmente conseguirmos, digamos que, eu não digo enfrentar, mas pelo menos conseguirmos perceber uma forma de atuação que nos leve um pouco a ter consciência dessas grandes empresas, não é? E de qual é que é o nosso papel aqui no meio disto tudo, no sentido de contrariar um pouco aquilo que querem que sejamos, no sentido de ser marionetes, em 1800 e tal, não é? Quando toda a gente estava 3 horas a ouvir o discurso de alguém, ou atualmente, numa sala de aula, por exemplo, em que está o professor a dizer qualquer coisa, ou o que quer que seja. Portanto, essa cultura da participação, da partilha, dessa nova postura de compreensão desta normalidade, eu penso que não basta um olhar, como disse o professor Paulo Dias, e que não basta unicamente a inspiração desses novos movimentos alternativos, do feminista, etc. Acho, no meu ponto de vista, que um caminho que também falou, de conseguir pôr a falar os 50 diferentes que somos todos nós, ou seja, cada um é diferente do outro, e não criar essa ideia da existência de padrões que têm que ser, no fundo, big pictures, onde cada um se tem que encaixar, e que, no fundo, a educação tem trabalhado sempre isso, não é? Não sei se isto é um comentário, se é uma pergunta, mas realmente é um pouco, se mesmo com inspirações de movimentos que tentam furar por entre as brechas, como estava a dizer, se isso numa altura
tão forte como esta que estamos a viver, se isso no fundo não precisa de ser completado com outras coisas, não sei. João Batista pergunta: o que devem fazer os governantes líderes do mundo para que as vacinas cheguem a todos os países pobres, nomeadamente a África? Primeira questão. A Betina, que vozes recomenda que nós ouçamos entre os intelectuais que têm expressado sobre a educação nos países lusófonos? Refiro inclusive a quem faz podcast, quem escreve, a quem escreve crônicas, quem fala nas emissoras de rádio, a quem utiliza as próprias redes sociais para comunicar. João Batista continua: a pandemia da Covid veio criar novos desafios para toda a humanidade, nomeadamente as instituições educativas. Para que os modelos de ensino-aprendizagem, para que modelos de ensino aprendizagem deveríamos caminhar? Bom, a primeira questão do João Batista sobre as vacinas, eu acho que a gente já acompanha isso no mundo, né? Quer dizer, África do Sul e Índia fizeram uma proposta de que fossem liberados aos direitos para que a vacina pudesse ser produzida. Não foi aceito, né? País, lamentavelmente, como o Brasil, levou quase 2 anos da pandemia debatendo uma legislação para possibilitar, e olha que no caso específico do Brasil temos instituições científicas e tecnológicas muito capazes para produzir as vacinas. O que se viu é que, claramente, que a famosa mão mercado dominou todo esse debate e impediu qualquer tipo de ação mais concreta. E, particularmente, eu acho que a questão que me desespera, e no sentido de que ainda temos, eu não tenho dado atualizado, mas a situação em África é dramática do ponto de vista da vacinação. Então, não é dizer que já estamos saindo, podemos estar saindo aqui e ali, mas do ponto de vista planetário ainda é grave. Fora o fato de que tivemos uma quantidade enorme de pessoas que perderam a vida e que as famílias não puderam nem mesmo viver o seu luto. Quer dizer, então isso é dramático. Do ponto de vista educativo, essa foi durante os 2 anos, nas minhas falas em rádio e nas famosas lives na internet, era um dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, batendo isso. Quer dizer, precisamos colocar como central desse momento o acolhimento. E isso não foi feito. Aqui trago, e de certa forma, coloco um pouco na questão da professora Darlinda e o professor João Batista aqui, trago um exemplo sensacional do governo aberto de Aragão, que se espalhou pelos países de língua castelhana, que é o movimento Freda la Curva. Então, imediatamente, eles começaram a atuar articulando redes de fortalecimento, de solidariedade, de cuidado, e com isso começaram a construir máscaras coletivamente, desenvolveram respiradores artificiais de baixo custo, começaram a emprestar os tablets do governo com chips para os miúdos poderem ficar em contato com seus avós e com isso dar uma assistência daqueles que muito sofreram com isso. Ou seja, criou-se uma rede planetária na América Latina. No Brasil ela teve uma derivação, integrou com um nome em português muito interessante, que foi Segura a Onda, né? O Freda la Curva virou Segura a Onda. Então foram redes, e durante o segundo semestre de 2020 fizeram um seminário online de mais de 24 horas, com todas essas experiências. Isso está disponível nas redes. É uma coisa absolutamente sensacional de ações coletivas para exatamente chegar mais próximo das pessoas. Eu tenho clareza, professora Darlinda, que a fala mais importante, o resumo mais importante da sua intervenção não basta. Porque não basta nada dessas coisas que a gente está falando. Quer dizer, o fenômeno complexo significa isso, que não basta uma teoria nenhuma nem simples. A complexidade é isso, exige de nós um olhar múltiplo.
E óbvio que eu também não saberia dizer quais seriam os intelectuais, quais seriam os podcasts, porque são muitos. E o que a gente precisa efetivamente é não ter modelos exatamente de que um conferencista apresenta aqui qual é o caminho. Não, a transformação tem que se dar exatamente no fortalecimento daqueles que são os principais atores desse processo, que no campo educacional são os professores e as professoras. Então esse fortalecimento é fundamental. Tem a estrutura nacional, tem a estrutura regional, mas nesse espaço, que é o nosso espaço, seja ele esse físico ou esse virtual, nós temos que exercer, de novo, eu retomo o que eu falei da última vez aqui nessa mesa, o nosso papel de autoria, e não o papel de ator que vai representar um script desenhado fora. E não são necessárias novas teorias. Quando a gente fala em hackear, não estamos querendo carimbar com uma nova moda. Agora, então, a educação hacker é o... Não! O que educação, o que a gente traz da experiência do hacker para esse debate, e que muito nos encanta, é exatamente estas que o Pekka Rinne chama de ética dos hackers, que é a paixão pelo que faz, a colaboração, desconfiar de autoridade. Desconfiar de autoridade, isso é fundamental. Quer dizer, para que a gente possa trazer os outros saberes da sociedade para dialogar. Conversávamos hoje de manhã sobre pau d'arco, era pau d'arco? É pau d'arco. Quer dizer, não é que eu vou jogar fora perroxo. Não é que eu vou jogar fora um medicamento desenvolvido artificialmente, mas eu não preciso jogar fora o hiperroxo. Quer dizer, os conhecimentos tradicionais, quer dizer, não é ficar lá atrás quando o discurso era de 3 horas, mas é compreender que também não dá para essa superficialidade criada pelos algoritmos. Não dá. Não dá para... Agora, saiu um informe da Unesco ontem, 28 de março, publicado ontem nos jornais, mostrando o quanto as meninas, particularmente as meninas de 11 a 13 anos, estão com muitos problemas psicológicos, de depressão, etc. e tal, por conta das exposições das redes sociais. Tem que ser estudado, mas não é estudado para purificar a rede social. Não é esta rede social, esta internet que nós acreditávamos, e que eu sou um deles, que ajudei a implantar na década de 90, como sendo o revolucionário, o espaço da liberdade, não existe mais, não foi sequestrada de nós por estas grandes empresas. Agora, como é que eu enfrento esse sequestro dessas grandes redes? Com ação de baixo para cima. Porque imaginar que basta... são necessárias. A regulamentação não dá conta. Não dá conta. Então eu tenho que atuar. Por isso que eu digo que o não basta é o fundamental. Eu tenho que atuar com mecanismos regulatórios, não resta dúvida, não é possível, e sempre existiu. Uma companhia de avião não compra uma outra companhia de avião sem autorização de um setor de governo que vai dizer se é possível isso acontecer por conta de criar monopólios. Uma grande construtora não compra as outras construtoras pequenas por causa disso, um grande frigorífico. No entanto, neste campo, isso está até hoje liberado. Eles estão, ou seja, há uma concentração. O colega André Lemos, da Faculdade de Comunicação, trabalha com o termo PDPA. Estamos vivendo uma plataformização, plataformização, dataficação e performatividade algorítmica. Então, querem ver uma coisa dramática, que conversávamos sobre isso esses dias? Esses players de música, se você não ficar atento, você só ouve aquilo que você já conhece. Você não vai conhecer novas coisas. Então, não dá para fazer isso. Por isso que, Betina, que
temos que experimentar tudo, por isso que a dimensão do experimentar, ou seja, nós temos em mãos a possibilidade de fazer isso. Então, na hora de ouvir os podcasts, eu procurar quais outros podcasts eu posso ouvir que não só aqueles sugeridos. Por exemplo, eu acho que a gente vai ter que ter uma regulamentação sobre as indicações algorítmicas. Vai ter que ser controlada. Porque não é possível. Você ouve uma coisa e imediatamente começa a chegar outra, Se você não tiver uma determinação de sair desse, esse é um nome já usado muito nessa área, desse jardim murado, você não sai, vira um labirinto. Então, e a escola? O que tem a ver com isso? Tem que enfrentar isso. Então, em vez de afastar o smartphone, que na pandemia foi pedido para usar, né? Os meninos estão tripudiando com a gente sobre isso, né? Os debates que a gente fazia, levando meninos, aí no final eles sempre diziam: professores, agora vamos ver se vocês não impedem a gente entrar com o smartphone da escola, né? Claro, porque até 2020 impedia. Em 2020 começou a dizer: peguem, tome aí um chip para você se conectar. Agora, quando acabar a pandemia, vai ser proibido de novo, eles diziam. Então, há que enfrentar isso aí. Onde para a ética, Filipa, onde para a ética no digital, já vacinada contra o vírus da manipulação. Esse é o ponto central, a ética é essa mesmo. Eu gosto muito do livro que eu li, uma versão em português daqui de Portugal, chamado Ética para Náufragos, do José Marina. Ele é um filósofo espanhol. E a Ética para Náufragos, o título só já não precisava nem ler o livro, porque ele já diz tudo, né? Que é exatamente isso. E ele vai lá na frente explicar. O direito fundamental, nessa ética que a gente está defendendo, não é a vida, mas é o direito à vida. Porque no naufrágio, se o direito fundamental for a vida, cada um vai tentar salvar a vida sua. Mas se for o direito à vida, todos têm direito à vida. Então nós vamos trabalhar no naufrágio de ver como nós vamos salvar o maior número de pessoas para que tenham vida. Então, no digital, né, o que nós temos que enfrentar é justamente esse poderio daqueles que, como o Filipa coloca, manipulam. E manipulam explicitamente. Aquilo que nós desconfiávamos com as nossas pesquisas foi exposto claramente nas análises feitas e nos depoimentos feitos pelos funcionários do Facebook, no caso, não só da Cambridge Analytica, mas em outros casos também. Então você tem, por exemplo, o governo brasileiro, o governo anterior, imediatamente o que deu o golpe, Temer, queria fazer uma reforma da Previdência e começou a negociar, só não foi à frente porque foi denunciado, um acordo com o Google para que nas pesquisas que fossem feitas sobre reforma da Previdência aparecesse primeiro matérias favoráveis à reforma. Quer dizer, é um nível de manipulação quase primário. Essa provavelmente não acontece, mas o que está acontecendo com essa lógica algorítmica ali por debaixo é enorme. Já que eu não queria ficar sugerindo coisa, mas se vocês quiserem, nesse campo, um podcast muito interessante é o Tecnopolítica, do colega Sérgio Amadeu. É sensacional, sensacional. Faz esses debates o tempo inteiro. Então, esse enfrentamento é algo que não dá para ser só um enfrentamento a esses grandes grupos, entendeu? Do sentido, um poderoso contra o poderoso, porque eles são poderosos demais. Tá? Sim. Posso? Tem mais uma aí, mas... Só vou comentar porque na verdade é uma afirmação. Diria que temos que ter uma escuta ativa poliédrica para imunizar contra os algoritmos que não fintam. Eu tiraria a sua pergunta, tiraria a interrogação e deixaria como afirmação. Exato. É claro.
É isso aí. E, obviamente, experimentar. Temos esse exemplo, por exemplo, o movimento, desculpe, rapidinho, o movimento de famílias na Catalunha, lá em Barcelona, que pressionou a não adoção do Google. A pressão foi de tal forma que um movimento social chamado XNet, que é Xaranet, começou a desenvolver uma solução, que é uma solução que a gente também desenvolveu num projeto de pesquisa que nós estamos encerrando agora, chamado Conexão Escola Mundo, com outras plataformas que nos permitam escuta coletiva, gestão de projetos, videoconferência, sem utilizar as empresas GAFAM, o Google, o Gama agora. Então, pegar essas experiências e tentar alastrar. Claro, para que isso escale, precisa de política pública, porque precisa de recurso. Muito obrigado, professor Nelson. Não sei se mais alguém quer intervir aqui na sala, senão vamos começar a fazer o encerramento da sessão. Antes de fechar, queria só fazer referência a algumas palavras que eu acho que são importantes. Contágio, transformação, inovação, mas acho que o contágio é extremamente desafiador. A educação tem que ser, para todos nós, um contágio. Esta metáfora com o vírus e com a pandemia é muito importante porque colocou ou deu uma visibilidade brutal a tudo aquilo que andava um pouco escondido, que estava a ser trabalhado dentro de uma relativa normatividade. Não é relativa, é bastante, muito forte. E há outra questão muito importante aqui. O contágio é também uma base de desenvolvimento social. Particularmente para a inovação do pensamento em relação à universidade. E esta ideia poderosa de criar a universidade como um meio de ação para o desenvolvimento do pensamento na universidade, particularmente no domínio da inovação, estamos a falar daquilo que é a inovação, a construção de uma nova sociedade, a construção de uma forma de ligação mais forte entre a ciência e a educação, através da ciência aberta, da educação aberta. E eu penso que isto são os dois grandes polos. Portanto, eu agradeço imenso este momento com o professor Nelson Preto para discutirmos estas ideias. Agradeço imenso a todos os que nos acompanharam, que estão aqui presentes e que estão aí em rede connosco. E, sobretudo, agradeço imenso pelo privilégio de ter aprendido bastante durante esta última hora. Muito obrigado, professor Nelson Preto. Muito obrigado a todos.